E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o fim do Bolsa Família, a transição para o Auxílio Brasil e o combate à pobreza no país. Eu converso com Marcelo Neri, que é economista, diretor da FGV Social e fundador do Centro de Políticas Sociais. Marcelo Neri, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, Marcelo, foi extinto aí o Bolsa Família, troca de nome de Programa Social, agora para Auxílio Brasil, que começou a ser pago nesta semana, mas apenas com uma correção de valor em relação ao que era o Bolsa Família. O objetivo do governo é estabelecer as condições fiscais para ampliar o valor do benefício para um mínimo de R$ 400. Agora, como é que você vê essa transição, a percepção que a população pode ter em relação ao novo programa? Não, a curto prazo, você deu um reajuste de 17%, o benefício médio foi a R$ 217, estava em 190, mas, na verdade, não recupera as perdas desde 2014, né? Então, é uma recuperação, mas uma recuperação parcial. Você cria 9 tipos de benefício, bem intencionados, mas alguns de difícil aplicação. Por exemplo, benefício para famílias rurais, de agricultura familiar, que tem que doar uma parte da sua produção para pessoas pobres da localidade. Isso, por exemplo, foi tentado no Fome Zero em 2003, não deu muito certo. Então, tem vários benefícios, tem algumas coisas meritórias para a primeira infância, ou para jovens de 18 a 21 anos, prêmios por iniciação científica, prêmios por mérito esportivo, que são difíceis de aplicar, né? É fácil colocar no papel, mais difícil a implementação na prática, né? Acho que a grande mudança que já aconteceu é do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil. Eu acho que aí tem um grande impacto de curto prazo. Agora, o governo sempre criticou muito, o atual governo, a questão do Bolsa Família, pelas condições de saída do programa. Agora se tentou estabelecer condições diferentes, inclusive para que a pessoa pudesse ter um emprego sem se desvincular do programa. Você vê méritos nessa proposta do Auxílio Brasil ou você acha que poderia ter havido uma adaptação, algum avanço em relação ao Bolsa Família? Eu acho que, na verdade, até existe essa emancipação, que antigamente é uma regra de permanência, que vai numa direção correta, dá uma segurança para a pessoa que está no Bolsa Família, ela anunciar que conseguiu um emprego, por exemplo, um posto de trabalho, e aí, se ela perder esse posto de trabalho, ela pode voltar no prazo de 2 anos ao programa. Eu acho que essa é uma boa direção. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o programa ficou complexo, como se fosse uma árvore de Natal, e eu não sei se ela vai ficar muito tempo de pé. Então, acho que talvez tenha um processo ambicioso, até porque você tem essa ampliação e diversificação desses 9 benefícios, junto com um caráter emergencial. Você vai dar um benefício que agora é 220, ano que vem sobe para 400, depois volta para 220, etc. Então, acho que é uma certa complexidade. Se eu acho difícil, os judiciários também sejam uma coisa difícil de entender. E você falava dessa questão da transição do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil. O auxílio emergencial, ele teve um reflexo importante, inclusive, na redução da pobreza durante a fase pior, uma das piores fases da pandemia, quando ele chegou àquele valor de R$ 600 e com uma abrangência muito grande em relação ao número de beneficiários. Hoje a situação é diferente, muita gente está esperando a repetição disso e o governo conta também com a repetição daquela recuperação de popularidade que pode não ocorrer, não é? Exatamente. Quer dizer, durante o auge do auxílio, quando ele pagava, na verdade, R$ 1.200 para as famílias do Bolsa Família, chefiadas por mulheres, etc., 6 vezes o valor, ele foi muito generoso em valor, atendeu 67 milhões de pessoas, 68 milhões. A pobreza chegou no mínimo histórico, ela era 23, caiu para 10 milhões de pessoas, mas depois, quando o auxílio foi suspenso, ele foi triplicado. Então, tem uma grande oscilação quer dizer, tanto para queda de pobreza, quanto depois posterior aumento de pobreza. Agora, nessa passagem do auxílio, se pegar os dados do Ministério da Cidadania, tinham 39 milhões de pessoas recebendo, 29 saíram nessa passagem de outubro para novembro, 29 milhões de pessoas, e aí, vamos dizer, 2,5 milhões ainda serão incorporados, então seria 26,5 milhões. Então tem um impacto grande, porque a economia ainda não recuperou, pelo contrário, a inflação está alta, o desemprego provavelmente vai ter que aumentar para a inflação baixar um pouco. Então tem uma situação ainda delicada, é uma transição que já aconteceu.
né? Então, acho que talvez a gente deva olhar tanto para essa transição do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, tanto quanto a gente olha a transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. São duas transições bastante profundas e de impactos fortes. E o que a gente vê agora é a inflação correndo demais o poder de compra da população, independentemente de programa social. A insegurança alimentar aumentou muito no Brasil, a gente tem visto notícias terríveis nesse sentido. Como é que você vê a perspectiva daqui para 2022? Você acha que esse auxílio pode colaborar ou a inflação corrói demais? A gente vai continuar vendo a pobreza crescer? Não, eu acho que a gente criou, no fundo, o auxílio emergencial, pela sua abrangência, ele tinha incluído muita gente. Agora, permanecem só as pessoas do Bolsa Família. Durante o ano que vem, os beneficiários do Auxílio Brasil, na verdade, vão receber R$ 400. Então, a pobreza ali vai estar bastante controlada. O problema são chamados que a gente chamava de invisíveis. Os invisíveis perderam visibilidade novamente agora. Eles perderam o auxílio emergencial. Então, para esse grupo, como você falou, é uma situação não só de inflação alta, mas desemprego alto. Se a gente voltar ao mesmo nível de inflação que a gente está agora, a gente estava em 2015, para baixar a inflação, o desemprego da metade mais pobre subiu 8,5 pontos. Então, é um cenário bastante delicado para frente. Eu acho que a gente está com uma incerteza máxima e muitas dúvidas, e se a incerteza é ruim para os mercados, é pior ainda nas pessoas de baixa renda. Então, toda essa flutuação da pobreza, entra benefício, sai benefício, benefício maior, cai, etc., essas coisas acabam afetando o bem-estar das pessoas. Então, acho que tem uma agenda, e acho que até o Ministério da Cidadania tem se envolvido nessa agenda, de diminuir a incerteza dos pobres, através de serviços financeiros, etc., que eu acho que é uma linha bem promissora. A gente vê uma grande preocupação, por exemplo, da população em geral, falando do aumento do preço da gasolina, do aumento da tarifa de energia. Agora a gente tem uma imensa fatia da população sem ter condições de comprar alimentos básicos mesmo. Nesse sentido, você acha que pode se estabelecer outros programas? Já se estudou, por exemplo, a questão do Vale Gás, que pode ser liberado, alguns estados também trabalhando. Que retrato você vê do país em 2022? Eu acho, quer dizer, que o problema não é só que a inflação está alta, mas, como você disse, a inflação dos pobres está especialmente alta, né? Estava 2 pontos percentuais acima, e não só porque a inflação em geral afeta os pobres, mas essa inflação tem sido particularmente danosa. Então, eu acho que a gente vai ter que controlar a inflação, senão a gente acaba perdendo o controle do processo. Quando faz isso, a pobreza tende, o desemprego e a pobreza tende a aumentar. Então, acho que a gente tem uma grande incerteza. É verdade que nós, no Brasil, nos acostumamos à alta incerteza, a momentos críticos, mas eu vejo com preocupação o cenário para frente, mesmo com eleições, a pobreza em geral cai. Eu acho que a gente está numa situação bastante delicada. Eu diria que a gente tem uma política pública que não tem sido... O Brasil tem muita dificuldade de conciliar o social com o econômico. Agora eu sinto que a gente não está fazendo nenhuma opção social nem econômica. A gente está instabilizando um pouco a política econômica sem grandes ganhos sociais. Então, acho que a gente precisa retomar o rumo de tentar conciliar esses dois lados da moeda. Agora, Marcelo, você está vinculando muito o controle da inflação ao aumento do desemprego. Isso vai ter de ocorrer necessariamente? Se a gente pegar, por exemplo, o que houve de 2015 em diante, a inflação caiu de 10 e poucos por cento, como está agora, um nível muito parecido, para 4% em 4 e pouco por cento em 2019, voltou. Isso foi feito através de aumento de taxa de juros. Isso já está acontecendo, né? Já está olhando pelo retrovisor. E os dados que a gente começa a ver do setor de serviços, do próprio PIB, etc., começam a mostrar um arrefecimento. O Brasil está crescendo menos agora do que os demais países do mundo, na sua grande maioria. Acho que o Brasil acabou sendo, durante a pandemia, o mais keynesiano dos países emergentes, que botou a economia para girar, deu auxílio, etc. Mas agora a gente
talvez a gente não tenha feito isso da maneira mais eficiente possível. Perfeito, nós ouvimos Marcelo Neri, que é economista, diretor da FGV Social, fundador do Centro de Políticas Sociais. Marcelo Neri, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, um prazer, boa noite a todos. Com vocês.